Irmãos, é um privilégio para nós, né, sabermos que mais um dia o Senhor nos permitiu aqui. Mais um momento o Senhor abriu o seu leque para falar: aí, meus filhos, vocês estão com a liberdade. E nós, olhando pelas Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, vendo os mais ricos privilégios que o Senhor tem nos concedido, e nós podermos fazer uma avaliação de tudo aquilo que nós fomos prestigiados pelo Senhor, e muito bem prestigiado. E quando nós podemos imaginar algo importante que as Sagradas Escrituras nos informam, nós podemos fazer uma reflexão conosco. E esta reflexão é de saber assim, será que quando algumas coisas que eu fiz, alguém deu valor? Ou alguém não deu valor àquilo que fiz? É importante, né? Olhar essas coisas. E eu quero meditar um pouquinho nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Nós vemos na Sagrada Escritura esse texto que descreve para nós uma experiência muito especial, dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que Deus, nas Sagradas Escrituras, tem nos dado esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, é um privilégio para nós olhar, né? E nós podemos imaginar, também olhando por esse texto, algo que se aconteceu na vida missionária de Paulo, né? E ele está fazendo na sua missão, e ele passa por também em vários lugares, em Cafarnaum, em outros lugares, que Paulo ele descreve nesse texto um ponto especial para dizer, irmãos, ele estava indo para um determinado lugar, e ele chegando, passa por Bereia, Atenas. Em Atenas ele chega e vê algumas coisas que estavam lá no altar. E ele fala assim: há um Deus, e aquele altar tinha um título, há um Deus, eles adoravam um Deus desconhecido. E Paulo prega de um Deus conhecido. E talvez, irmãos, talvez seja um momento de nós, neste instante, fazer uma reflexão de um Deus conhecido, um Deus criador, um Deus Senhor, um Deus eterno, um Deus maravilhoso. E eu fico pensando, se nós voltarmos bem os nossos olhares para o tempo da criação, saber como esse Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz que essa terra não tinha nada nela. Essa terra era uma terra sem forma e vazia. Essa terra diz que nada, que ninguém poderia ver, ela coberta com as águas. E eu fico pensando o caráter de Deus. Deus não ficou sentado, as coisas não. A palavra do Senhor diz que o seu trabalho foi árduo. O trabalho do Senhor foi árduo, que ele trabalhou 6 dias em toda a criação. E ainda muito mais na criação, em criar todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele trabalhou até o 6º dia, e no 7º ele descansou, porque ele estava cansado. Irmãos, eu fico a imaginar o propósito de Deus, o amor de Deus. Quando ele, na criação, começou, a primeira coisa que ele cria luz, ele vai
quer dizer, ele tira as trevas que estavam ali, coloca luz. E a palavra, eu gosto muito daquela expressão que vem em todos os instantes descrito naquelas palavras que diz assim, e viu Deus que era bom. Irmãos, é maravilhoso pensar, fazer uma obra e ver que aquela obra é boa. E vai o Senhor colocando, fazendo na obra da criação, e ele coloca o seu registro, e viu Deus que era bom. E aquilo veio do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, o Senhor olha para a sua obra, a obra da criação, e o Senhor se entusiasma em fazer aquela obra preciosa que ele viu com os seus olhos, dizendo que era boa. E agora o Senhor coloca no sexto dia, ele coloca ainda na feitura do homem, e agora chega embaixo no último versículo registrado, e viu Deus que era muito bom. Então a criação de Deus foi vista como muito boa. A criação de Deus veio de uma forma tão benigna, irmãos, de analisar o propósito de Deus para o homem. Saber que na criação de Deus, Deus ainda falou assim, eu quero ainda que o homem seja feliz. A felicidade do homem veio se inteirada, de forma que o Senhor fez um jardim maravilhoso para ele ficar ali. E agora vem, as coisas começou a ser aquilo que vem levando o olhar de Deus no coração do Todo-Poderoso, que trabalhou com uma obra tão pesada e dura. Quando eu olho lá para o verso, quando dizendo que o Deus reserva o homem nos seus valores, nesses valores especiais, coloca o homem numa situação maravilhosa, bem assim a terra recebendo o prejuízo daquilo que o homem semeou. O pecado trouxe a morte. Né? Eu fico pensando quando a terra recebeu o corpo de Abel. Que tristeza, irmãos, Deus olhando para aquela terra que ele criou maravilhosamente, agora sendo atingida pela situação mais terrível que poderia ser. A palavra de Deus diz que a terra sofreu o primeiro dano quando ela recebeu o corpo de Abel. E eu fico pensando quando Deus olha para essa terra nos nossos dias e dizer assim que essa terra, quantos danos a nossa terra tem sentido em receber corpos que foram recebidos por violência do homem. Então nós vemos isto. Mas quando eu olho na palavra de Deus dizendo ainda no capítulo 6 de Gênesis, aquilo que Deus olhou lá no capítulo 1, falando que ele viu que era bom, agora a palavra de Deus diz que eu arrependo ter feito o homem. Um homem que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, com tanta graça. Aquele homem que Deus pegou com as suas mãos e fez o homem ali, e agora vai nas suas narinas e ele sopra o fôlego de vida, o espírito de vida, o Senhor coloca nele, passando-se alma vivente, o homem que agora no capítulo 6, Deus arrepende de ter feito o homem. Arrependeu o homem por causa do seu pecado. Arrependeu de ter feito o homem porque ele afastaram de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem, os filhos dos homens, começaram a olhar para a filha dos homens e começaram a penetrar-se na sua vida. Quer dizer, Deus não queria que isso acontecesse com os seus filhos, aquele povo que Deus separou para ele. Não queria isto. Mas o homem começou a ser mau aos olhos de Deus. Foi a ponto de Deus falar assim, olha, eu vou acabar até com os animais. Culpa do homem. Aquilo que Deus viu que era bom no passado, agora Deus olha como querendo exterminar o que ele fez. Irmãos, nós podemos observar em toda a palavra de Deus quanto Deus manifesta algo importante para que nós pudéssemos fazer uma reflexão. E nessa reflexão nós podemos perceber algo. Se nós olharmos pelas Sagradas Escrituras, irmãos, a experiência que nós podemos perceber registrada
em Salmos 9:8, diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Ele mesmo, esse Deus que fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, esse homem que Deus viu que a obra era boa, esse homem que Deus arrependeu de ter feito ele, porque o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades separam-nos de Deus. Meus irmãos, então o pecado, ele quer fazer, atravessar o olhar de Deus. E é por isso que nós podemos dizer, quando o salmista diz nessas palavras: olha, o mesmo julgará esse mundo com justiça e exercerá o juízo sobre os povos com retidão. Quer dizer, vai ser um Senhor que vai julgar esta terra aqui, e o julgamento vai ser sem misericórdia. Quando nós olhamos lá na carta de Paulo a Tiago. Então, por isso, meus amados irmãos, ainda podemos perceber no Salmos 96, de 11 a 13, alegrem-se os céus, regozije-se a terra e brame o mar na sua plenitude. Alegre-se os campos com tudo o que nele estão, e regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então nós podemos dizer, diante dos olhos do Senhor não há coisas a esconder e a brincar. A palavra de Deus diz que até as árvores, elas se sentem bem ao olhar de Deus. O profeta Jeremias diz das suas palavras que as árvores se alegram e elas se sentem vergonha da formosura do Senhor. Não é o Deus maravilhoso que nós estamos falando nesta noite aqui, irmão. E esse Deus que ele é benigno, ele é glorioso. Nós podemos pensar, não há outro recurso a não ser esse recurso, nós chegarmos perante o Senhor, levando todo o nosso ser. Saber que nós somos homens e o Senhor é Deus e Ele há de julgar essa terra. Então nós sabemos que o julgamento de Deus vai vir. Já está aparecendo os momentos que Deus começa a julgar essa terra aqui. E eu fico a preocupar, irmãos, quando a palavra do Senhor diz, ele diz à igreja do Senhor: olha, não sabeis que vós vão julgar o mundo. Então a igreja tem uma grande situação diante, porque onde julgar. Eu fico muito a preocupar, irmãos, com essa situação. Saber como que eu vou julgar alguém. Eu pertencendo à igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz que os salvos em Cristo vão julgar esse mundo. E talvez como será difícil, talvez um julgamento que nós podemos imaginar nesta vida aqui. Então, irmãos, é um privilégio que nós podemos narrar a insatisfação de Deus com esta humanidade. Nós podemos olhar, irmãos, o olhar de Deus que manifesta esta humanidade. Quando nós podemos olhar nas palavras descritas pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, num julgamento à nação de Judá, Jeremias lança suas palavras dizendo naquilo que Deus mandou falar, as palavras que estavam no coração de Deus. Coisa espantosa e horrenda andam fazendo na terra. Então, irmão, quando Deus olha nossa vida aqui, Ele olha o mundo que nós estamos vivendo, Ele sabe que está sendo feita coisas horrendas. O homem, na sua maldade, nos seus pecados, separam de Deus. Olha, meus amados irmãos, que coisa é importante para saber o que esta palavra nos fala. Quando nós olhamos no capítulo 6, verso 30, 5 e verso 30 de Jeremias, nos fala, horrenda coisa é o que o homem anda fazendo nesta terra. Horrenda, é horrível. Quando nós vemos ali o pecado do homem, a situação do homem, o olhar do homem, o coração do homem, que era terrível, e Deus acha que é uma coisa horrenda, terrível, difícil.
E ele, olha lá no versículo Jeremias 6:19, ainda o Senhor diz, ouve, ó terra, o clamor de Deus e a voz de Deus dizendo, ouve, ó terra, ouve tu, eis que trareis o mal sobre o povo. Então o Senhor há de trazer um julgamento sobre o povo. Olha, grandes e pequenos. A palavra do Senhor diz que o julgamento vai ser de uma forma que ninguém possa imaginar. Saber, o mal sobre o que foi feito. Nós podemos olhar que a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E não é tão fácil que a terra que foi criada lá no jardim, lá no Éden, a terra que foi criada na criação de Deus, a palavra de Deus fala com todo carinho, dizendo, com toda exatidão para falar essas palavras, dizendo a respeito destas coisas que Deus há de trazer juízo. Meus amados irmãos, a importância que nós podemos imaginar é que toda a Sagradas Escrituras nos traz a informação a respeito da criação do homem. Traz a respeito do juízo de Deus para o homem. A respeito daquilo que há de acontecer nesta terra. Nós vemos, meus amados irmãos, que parece que já está chegando o final. Já estão começando a ver uma luz no fim do túnel. Já começamos a perceber que há de chegar o momento em que Deus há de julgar esta terra. E eu fico muito a preocupar, irmãos, com aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Talvez aquilo que Adão tinha ouvido da voz de Deus, aquilo que Adão, ao fazer o homem, ao fazer o seu trabalho, Deus, depois de ter dado vida a Adão, e ele coloca os animais, e ele não tendo companheira, e ele passa por um sono, e agora naquele sono acorda e vê a maravilhosa Eva aos seus olhos. Meus irmãos, como que Deus é benigno, como que Deus é maravilhoso. Então, esse homem que Deus fez, ele para a sua glória, um dia irá de apresentar diante dele para dar conta. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que até as palavras frívolas, as palavras sem valor que nós falarmos, vamos ter que dar conta no dia do juízo. Vamos ter que falar perante o Senhor. Então vai ser pesado. A palavra de Deus diz que na criação que Deus fez as árvores, a palavra do Senhor diz que essa terra que Deus criou, esse mar que Deus fez, lá em Apocalipse diz que eles terão a maior dificuldade diante de Deus, quando isso na segunda ressurreição, a palavra de Deus diz que eles terão que dar conta dos seus mortos, e a palavra de Deus diz que eles estão em grande aperto diante, já pensou, irmãos, a terra e o mar com grande aperto diante de Deus, e como será o homem na sua rejeição? E é isso que nós podemos imaginar, meus irmãos, a respeito dessas palavras que nos dá a nós, aquelas palavras mesmo do profeta Jeremias 22:29, que o Senhor diz, terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22:29 traz esse grito de insolência para que o homem pudesse abrir os seus ouvidos, abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que Deus pudesse assim dar a ele um momento de alívio. E é isso que nós olhamos na palavra de Deus. E Paulo trazendo essas palavras registradas em Atos dos Apóstolos aqui, depois dele passar por Atenas e ver um povo que não sabia em que seguir, um povo que estava seguindo deuses, um seguia de uma forma, outro seguia de outro. Ele já tinha passado por Bereia e eles começaram a fazer a virtude da sua palavra, e agora ele chega o momento dele ir para Atenas, e em Atenas ele acha altares escritos ao nosso Deus desconhecido. E Paulo, esse Deus desconhecido que vocês estão servindo sem saber quem, é o Deus verdadeiro que eu anuncio. Meus amados irmãos, o Deus verdadeiro que nós anunciamos hoje é que Ele fez o mundo e a terra, e Ele clama por essa terra, e Ele não quis que o homem ficasse separado, Ele manifestou a glória do seu amor.
Ele olhou para que não tendo nada que pudessem fazer, o homem fazer. Eu não poderia fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A palavra de Deus diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Então, os nossos pecados não poderiam aproximar-nos de Deus. E agora, mas ele faz cair sobre o seu filho, o seu único filho, o filho do seu amor. Ele manda ele fazer uma obra. Ele aceita com todo carinho. Olha como que Deus faz para restaurar esta terra, irmãos. A terra que o Senhor quer restaurar é a própria vida do homem, que quer ter agora o Senhor separar um povo que possa glorificar o seu nome. Ele não quer um povo que fique olhando para o tempo que nós vivemos, talvez olhando para os movimentos que vão surgindo. Não, ele quer um homem que considera, reconhecendo ele como Senhor, como Todo-Poderoso. É isso que nós percebemos pelas Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, neste versículo. Mas Deus não tendo em tempo, enquanto o tempo da ignorância. Ele não quer saber o que se você não sabia, não, irmão. Você não sabia, Deus não quer contar. Lá em Hebreus diz que dos seus pecados jamais lembrarei. Lá em Hebreus diz que o homem possa ter novamente a virtude do Senhor. E esse texto nos dá essa experiência. Mas Deus não tendo em conta os tempos da igreja. Ele não quer entrar lá no... A palavra do Senhor diz que lá em Apocalipse, quando o Senhor no julgamento, ele vai abrir um livro e outro livro, está tudo escrito ali, ninguém vai poder esconder nada. Naquele livro do Senhor, a palavra do Senhor que está as suas obras. Naquele livro está tudo o que ele fez nessa terra. Aquilo que as palavras que ele falou, tudo está ali, meus amados irmãos. E é por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não quer levar em conta o tempo daquilo que nós não sabíamos. Aquilo que não era do nosso conhecimento. Mas ele quer ter a virtude de dar ao homem a redenção da sua alma. Ele quer dar o perdão dos seus pecados. Ele quer dar ao homem o direito de vida eterna. Ele quer dar ao homem o direito de morar no céu. Ele quer dar ao homem o direito de reconhecê-lo ele como Pai eterno. Ah, quantos nós, irmãos, será que temos reconhecido Deus mesmo como nosso Pai? Eu fico a imaginar, irmãos, o perigo que nós corremos. Muitas vezes, como não demos valor àquilo que Deus fez. Então, por isso, nesta noite, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão. E essa reflexão da nossa vida aqui, irmãos, é aquelas mesmas reflexões que nós podemos imaginar. O que eu tenho feito, será que agrada ao Senhor? Será que o Senhor tem arrependido de ter feito nós, irmãos, como ser humano? Será que a nossa vida aqui é contada para a glória do nome do Senhor? Ou não? Será que temos levado aquilo que Deus muitas vezes levou à consideração no capítulo 6 de Gênesis, de Deus arrepender de ter feito o homem porque teve o seu olhar para o lado errado? Então, por isso, nesta noite, eu quero falar que somente Jesus pode lhe dar o direito para gozar uma vida eterna. Somente o Senhor pode te dar o direito para que você possa viver eternamente com Ele. Ah, meus amados irmãos, como servos do Senhor, eu fico a imaginar o que vamos fazer, chegar no céu. Ah, que coisa gloriosa! Chegar ali no céu e ver o meu Senhor, ver aquelas marcas que chegaram às suas mãos, aquelas marcas que chegaram aos seus pés, aquelas machucados que chegaram à sua cabeça, saber aqui está o lugar da minha redenção. Meus irmãos, Deus é benigno. É tão benigno que Ele sabe que nós somos pecadores. Todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. Mas quando Ele olha para o homem redimido pelo sangue de Jesus, Ele já não vê mais os pecados. Ele já não vê mais que Ele sabe que Ele é pecador, mas sabe que Ele é lavado pelo sangue de Jesus. E agora a palavra que nos fala que agora Ele tem um novo viver. São a expiação que Jesus fez. Irmãos, que Deus nos abençoe, para que nesta noite nós saiamos daqui com uma nova vida, um novo pensamento, um novo coração, um novo sentimento, de saber como Deus
agrada daqueles que o servem e aqueles que fazem a sua obra para a glória do seu nome.